Questão número 4 é uma questão de trigonometria. Basicamente, você precisa descobrir quanto que vale a tangente de 15 graus. Viram isso? Quanto é a tangente de 15 graus? Claro, olha só o que ele está falando. Considere o triângulo com ângulos internos x, 45 graus e 120 graus. O valor de tangente ao quadrado de x é igual a... Olha, que coisa tranquila. Esse triângulo, ele tem os ângulos 45, 120, é x. Como a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, o x vai dar quanto? Se eu já tenho dois ângulos aqui valendo 120 e 45, né? Você faz 180 menos 120 menos 45. Quer dizer, o x é 15 graus. Está fora de escala a figura, né? Esse triângulo, na verdade, ele seria assim. Um ângulo de 120 graus e um ângulo de 15 graus. Seria mais assim com esse formato. 15 graus aqui. Tá, então a gente tem que descobrir quanto que é a tangente de 15 graus. Olha, é claro que tem uma formulinha, mas se você esquecer essa formulinha, eu costumo esquecer. Como que a gente faz para encontrar a tangente de um ângulo? Olha, 30 graus é um ângulo muito fácil, né? Você sabe quanto é que é o seno de 30 e o cosseno de 30. Tá, e o que tem a ver isso aqui com 15 graus? É que você consegue construir um triângulo onde aparece o 15 graus e o 30 graus. Numa figura que fica fácil você fazer os cálculos para descobrir isso aqui. Como é que é esse triângulo? Você pega o círculo trigonométrico, coloca lá o seu ângulo de 30 graus, que é um ângulo conhecido, fácil, 30 graus. Aqui é 30 graus. E o seu ângulo de 15 graus vai aparecer aqui, ó. Essa é a figurinha que você vai usar. Por que que esse ângulo aqui é 15 graus? Esse ângulo aqui é o ângulo inscrito, lembrando da geometria plana, né? Isso aqui é o ângulo inscrito. O ângulo inscrito vale a metade do arco. Então esse ângulo vale a metade desse arco aqui. Mas esse arco aqui é um arco de quantos graus? É um arco de 30 graus. Então, o teu ângulo de 15 graus está aqui. Então, olha só como é que vai ficar essa figurinha aqui. Aqui você tem 15. Você quer achar justamente aqui a tangente de 15, né? E aqui você tem 30. Aqui é o centro do círculo trigonométrico. Aqui você tem 30 graus. Tá, quanto é que vale, então, esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui é o seno de 30. Quanto é que é o seno de 30? Aí você tem que saber essa parte, né? O seno de 30 é meio. Então isso aqui vale meio. A gente quer calcular a tangente de 15. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto é que vale esse cateto todo aqui? Olha, esse pedaço aqui é o raio do círculo trigonométrico, que vale 1. Então, esse pedacinho aqui vale 1. E esse outro pedaço aqui vale quanto? Isso aqui é o cosseno do ângulo, né? Isso aqui é o cosseno de 30. Ó, seno de 30, cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Então, com isso aqui, você já pode calcular quanto é que vale a tangente de 15. Tangente de 15 graus é igual a... A tangente de 15 graus é isso aqui. Tá? Você tem um triângulo retângulo que tem um ângulo de 15 graus, então é só você calcular cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui vai ficar meio dividido por 1 mais raiz de 3 sobre 2. Pronto, e agora é só fazer essa continha aqui. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2 para sumir com esses denominadores aqui. Então, multiplicando o numerador e denominador por 2, isso aqui vai ficar o quê? 1 dividido por 2 mais raiz de 3.
Agora a gente tem que calcular a tangente ao quadrado de x, tem que elevar isso aqui ao quadrado, né? Mas antes de elevar isso aqui ao quadrado, eu vou fazer o seguinte, eu vou racionalizar esse denominador aqui. É obrigatório fazer isso? Não, é porque vai ficar menos conta. Porque esse denominador 2 mais raiz de 3, ele desaparece quando você racionaliza esse denominador. Quanto que é o fator racionalizante aqui? É 2 menos raiz de 3. Aqui então vamos multiplicar numerador e denominador por 2 menos raiz de 3. O que vai ficar então? No numerador vamos ficar com 2 menos raiz de 3. E no denominador, olha só, vai ficar 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, vai ficar 4 menos 3, que vai dar 1. Então isso aqui é 2 menos raiz de 3 sobre 1, que é igual a 2 menos raiz de 3. Tá vendo? Esse denominador sumiu quando a gente racionalizou. Então a tangente de x ficou esse número aí, um número até simpático, né? Agora só falta elevar ao quadrado para poder responder o que o problema pede. Vamos elevar isso aqui ao quadrado. 2 menos raiz de 3 ao quadrado vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo. E aqui vai ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 4 raiz de 3. Então isso aqui vai dar, no fim das contas, 7 menos 4 raiz de 3. 7 menos 4 raiz de 3, cadê? Olha aqui, 7 menos 4 raiz de 3, resposta correta, letra C de Charlie. Agora, no início dessa questão, eu falei que tinha uma formulinha, né? Bom, na verdade existem duas formulinhas. Uma é que eu utilizei para resolver a questão. Nós usamos esse triangulinho aqui, construído de forma estratégica. Esse triângulo é assim, você tem aqui um lado 1, um lado 1, e aqui um ângulo X. Quanto vai valer esse ângulo aqui? X sobre 2, porque isso aqui é um triângulo isósceles, né? Um triângulo isósceles, isso aqui é um ângulo externo. E da geometria plana, a gente sabe que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. É isso aqui, ó. Se você tem aqui um ângulo alfa e aqui um ângulo beta, esse ângulo aqui externo vale alfa mais beta. Então esse triangulinho aqui que tem lados 1 e 1, se você tiver aqui um ângulo x sobre 2, aqui vai ser x sobre 2 também. E aqui vai ser a soma deles, que é x, né? E aí a gente forma esse triângulo retângulo aqui. Quanto valem esses lados aqui? Olha, se isso aqui é 1 e isso aqui é o ângulo x, esse cateto vale seno de x. E esse outro cateto aqui, ele vale quanto? Isso aqui que vale 1, mais esse pedacinho aqui, que vale o cosseno de x. Então daqui a gente pode calcular a tangente desse ângulo, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então isso vai ficar assim, a tangente desse ângulo, tangente de x sobre 2, vai ser seno de x, dividido por 1 mais cosseno x. E foi isso aqui que a gente usou para resolver o problema, né? Nós fizemos aqui x igual a 30 graus. O x sobre 2 daria 15 graus. A gente tinha que achar a tangente de 15, né? Então nós fizemos desse jeito aqui. Agora, tem uma outra formulinha que envolve a tangente da diferença de ângulos. Essa fórmula aqui, ó. Tangente de A menos B. Se lembra como é que é essa fórmula? A tangente de A menos B é calculada assim. Tangente de A menos tangente de B dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. E essa fórmula tem também para mais, né? Se você quiser saber a tangente de A mais B, isso aqui é uma fórmula parecida. É tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente A, tangente B. Então você sabe que trigonometria tem um monte de fórmulas, né? Assim como tem
a fórmula para o seno de A mais B, cosseno de A mais B, etc. Tem para tangente também, e é essa formulinha aqui. No caso, nós precisamos da fórmula da tangente de A menos B. E aí a gente pode usar essa fórmula, vou fazer novamente, calcular a tangente de 15 graus usando essa fórmula, tá? Eu vou calcular a tangente de 15 graus, calculando como sendo a tangente de 45 menos 30. 15 graus é 45 menos 30, né? E a gente sabe quanto que é a tangente de 45 e quanto que é a tangente de 30. Então a gente pode usar essa fórmula aqui para encontrar a tangente de 15. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai ficar tangente de 45 menos tangente de 30 dividido por 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30. E aí você tem que lembrar quanto que é a tangente de 45 e quanto que é a tangente de 30, né? Aí vai que você esqueceu. Poxa, você esqueceu quanto que é a tangente de 45? É só você lembrar desse triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo que tem aqui ângulos de 45. Esse triângulo retângulo, que tem dois ângulos de 45, ele se chama triângulo retângulo isósceles. Ele tem dois catetos iguais. Então, por exemplo, se você tiver aqui um cateto valendo 1, esse outro aqui vai valer 1. E a hipotenusa daria quanto? Raiz de 2, é só usar um Pitágoras, né? Bom, então para você encontrar a tangente de 45, você faz cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente de 45 graus vai ser 1 sobre 1, que dá 1. Então é bom lembrar disso, a tangente de 45 graus vale 1, mas se você esquecer, você faz esse triângulozinho aqui e lembra, né? E a tangente de 30 graus, como é que a gente arruma uma figurinha onde aparece a tangente de 30 graus? Você arruma essa figurinha aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo muito famoso que aparece toda hora e eu toda hora falo dele. É um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60. Esse triângulo pode ser obtido a partir de um triângulo equilátero. Pega um triângulo equilátero e corta ele ao meio, você vai ficar com esse triângulo aqui, 30, 60, 90. Nesse triângulo você tem aqui, vamos chamar esse cateto aqui de x. Digamos que esse x aqui seja a metade do seu triângulo equilátero original que você cortou ao meio, né? Ó, faz de conta que isso aqui é o triângulo equilátero original que eu cortei ao meio. Então isso aqui, o lado desse triângulo vale 2x. A metade desse lado é esse cateto aqui, x. Sendo assim, esse outro lado aqui também vale 2x. E se eu quiser calcular esse cateto maior, eu vou fazer um Pitágoras. Fazendo o teorema de Pitágoras aqui, quanto é que vai dar esse cateto maior? Vai ficar x raiz de 3. É só fazer o Pitágoras, né? Vocês sabem fazer isso. Então daqui a gente tira o valor do seno, o valor do cosseno. Eu vou tirar o valor da tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é x dividido por x raiz de 3, ou seja, 1 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3, né? Mas não é obrigatório você racionalizar. Então a gente tem aqui o que a gente precisa. Temos aqui o valor da tangente de 45, que dá 1, e aqui a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, ou 1 sobre raiz de 3. Então a gente joga aqui nessa fórmula, quanto é que vai dar isso? Estamos calculando a tangente de 15, então vamos lá. Tangente de 45 é 1. Tangente de 30, vamos deixar assim, 1 sobre raiz de 3. Dividido por 1 mais tangente de 45, tangente de 30. Vai ficar 1 vezes 1 sobre raiz de 3. Poxa vida, tá diferente o resultado, né? Quando a gente resolveu o problema, a gente achou o quê? Achou isso aqui? Tá dando um negócio diferente, mas vamos mexer nessa expressão e vocês vão ver que vai dar isso aqui. Olha só, se você multiplicar numerador e denominador por raiz de 3, isso vai ficar assim, o raiz de 3 vai cortar, vai dar raiz de 3 menos 1, dividido por raiz de 3 mais 1. Bom, então isso aqui é tangente de 15 que a gente encontrou e a gente tem que elevar isso ao quadrado, né?
e ver qual é a resposta aqui. A gente já fez isso. Vamos racionalizar esse denominador aqui. Quem é o fator racionalizante? É raiz de 3 menos 1. Então vamos multiplicar numerador e denominador por raiz de 3 menos 1. O que que vai ficar aqui? Aqui no numerador vai ficar raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, e aí vai ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar menos 2 vezes raiz de 3. E aqui no denominador, você vai ter o produto de uma soma por uma diferença, claro. Racionalização de denominadores desse tipo são sempre assim, né? O fator racionalizante você coloca aqui um número, uma expressão, de tal forma que você consiga formar uma diferença de quadrados. Então isso aqui vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá aí a sua expressão. Isso aqui a gente pode juntar, vai dar 4 menos 2 raiz de 3 no numerador, e aqui no denominador vai dar 2. E aqui dá para dividir todo mundo por 2. Quanto é que ficou? 2 menos raiz de 3. O que é isso aqui que a gente achou? Isso aqui é o valor da tangente de 15 graus, que calculamos aqui. Tangente de 15 graus. Agora ele quer a tangente ao quadrado de 15 graus. A tangente de 15 graus é isso. Então, tangente ao quadrado de 15 graus é só levar isso aqui ao quadrado. E aí termina, né? Vamos fazer aqui no cantinho. 2 menos raiz de 3 elevando ao quadrado. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar isso aqui, raiz de 3. Então, isso vai dar 7 menos 4 raiz de 3. Pronto. 7 menos 4 raiz de 3. Tá aqui, a gente já tinha achado isso, né? Resposta correta. Letra C de Charlie. Então, trigonometria é assim, às vezes tem um caminho através de uma forma, às vezes tem um outro caminho através de uma outra fórmula equivalente, né, mas que dá o mesmo resultado.